Lucas Gotardo, PSB. PSB. Vereador em Balneário Camboriú, candidato a deputado federal, dando continuidade ao ciclo de entrevistas que o Página 3 está fazendo com candidatos que moram na cidade e concorrem na eleição de 7 de outubro. Você concorre a deputado federal. Isso. Você concorreu 2 vezes a vereador. Na primeira vez foi surpreendentemente bem votado, porque você fez uma campanha a pé. Uhum. Na segunda também foi a pé, mas com sapatinho melhor, e se elegeu, né? E agora, tendo 2 anos de vereança, você tenta um voo bastante alto. Quantos mil votos precisa para se eleger no teu partido, tomando como base a última eleição? Nós estimamos que precise de entre 45 a 50 mil votos. Por que isso, Marzinho? A nossa coligação ela agrega partidos que estão bem equilibrados, ninguém tem mandato. Então, o que não tenha nenhum cara que desponte muito, assim, sabe? A gente estima que entre 45 e 50 mil votos nós conseguimos ocupar a cadeira. Bom, nunca ninguém fez mais do que 26 mil votos para federal em Balneário Camboriú, né? Ou talvez o Pavan fez quanto? Fez isso aí. Onde é que você vai arranjar esses votos tudo? A gente tem muitos segmentos que nós trabalhamos pelo Estado, a gente tem uma equipe de voluntários muito grande, a nossa campanha é uma campanha independente, com recursos próprios, onde a gente pede para as pessoas se voluntariarem e acabar contribuindo com esse processo. A gente tem pessoas que gostam dessa participação social, atuam na sociedade civil e a gente vai adotar essa... Mas qual é a bandeira, então, desse grupo? O que vocês defendem, o que vocês querem? A participação social, de fato. A gente prioriza muito por isso, que é o que? É descentralizar a ideia para todas as pessoas. Vamos supor, eu tenho um projeto de lei ali na Câmara de Vereadores, todo projeto de lei eu sempre passo para aquela entidade que vai ser atingida ou para as pessoas que entendem sobre essa opinião e o projeto que a gente fez ali como deputado federal, a gente adotou essa mesma medida, né? Então a gente estimula as pessoas através da participação social, mostrando para elas que é possível elas poderem contribuir, né? A gente até criou um movimento que é o Eu Assumo a Responsabilidade, que é onde cada pessoa ela pode assumir a responsabilidade dentro da sua área de conhecimento. E aí a gente consegue agregar pessoas de vários setores. Tá, o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, não partidário, ficou para os caciques, né? Não vai vir dinheiro para você. E a campanha é muito curta, 40 e poucos dias. Não vai dar para você sair viajando por aí, primeiro que você não tem dinheiro, segundo não tem tempo. Tá certo a análise? Tá certo. Então como é que você vai fazer campanha? Rede social? Rede social e no voluntariado. Hoje entendo que a política ela vem se transformando. E entendemos também que a transformação tem que começar durante o período eleitoral. Nós fazemos a campanha independente. O que é uma campanha independente? Campanha com recursos próprios e com muitos voluntários. A gente consegue agregar muitas pessoas que estão dispostas a transformar um Brasil melhor e a gente já começa nesse novo estilo de fazer campanha. Então a gente acaba pedindo a contribuição do tempo de cada um para poder mandar para os seus amigos, conversar, fazer as ligações e caminhar junto com a gente. E a gente está montando um time muito legal aí no estado. Você fala, já falei em outras ocasiões, que há muitos anos não se elege um federal. Não se elege na região da Anfre. Na região da Anfre. Há mais de 24 anos nós não temos um deputado federal eleito na região, o que nos impossibilita muito aí de desenvolver a nossa região. Nós temos 11 municípios, municípios fortes com portos, aeroportos, e hoje não ter um deputado federal eleito na nossa região nos traz um prejuízo grande. Posso até te dar como exemplo. Nos últimos 2 anos, Santa Catarina teve a oportunidade de trazer R$1 bilhão para o nosso estado. Desse 1 bilhão que a gente teve a oportunidade de trazer, veio apenas 37%, ou seja, 370 milhões. E desses 370 milhões, não chegou a vir 10 aqui para a região da Anfre. Por quê? Porque não tem representatividade. E aí você fica se pensando, tá, mas qual é o prejuízo que isso traz? Poxa, recentemente o aeroporto de Joaçaba recebeu 50 milhões de reais e o nosso aeroporto de Navegantes não recebeu nada. E por quê? Porque Joaçaba tem representante, tem que dar os parabéns para eles lá por terem articulado e conseguido esse recurso. Mas nós também precisamos
dessa articulação, dessa vontade, né? Porque deputado federal a gente tem quase 16, é isso? No estado de Santa Catarina, 16. 16. Eu não me lembro de ter visto nenhum aqui depois da eleição. Pode ser que tenha vindo aqui veranear. Você lembra de alguma coisa marcante que algum deles tenha feito aqui pela região, né? Só alguns até ajudam, assim, não vou dizer que não, né? Recentemente veio um fundo de esporte, um recurso para esporte de outro deputado, no valor de 3 milhões, outro ajuda com valor tal, mas é sempre com pouca coisa, sabe? Hoje a gente tem uma série de obras importantes aí para nossa região que a gente precisa de um valor maior, né? Ficar sempre nessa... Não digo migalha porque a gente tem que ser grato com as pessoas que ajudam, né? Tenho gratidão para as pessoas, mas é pouco pelo que a gente merece. O Congresso Nacional, se você for eleito deputado, você vai fazer parte do Congresso Nacional, né? Certo. Que debate as grandes questões que se transformam em lei, que não sei o que mais, que não sei o que mais. Qual é a sua opinião por reduzir a maioridade penal? Hoje é 18 anos e 21, né? Uhum. Tem gente advogando aí 16 anos. Qual é a sua opinião? Olha, eu particularmente entendo que antes de a gente discutir maioridade penal, nós temos que melhorar essas condições de presídios. Eu digo para ti, Marzinho, que daqui 100, 200 anos nós vamos nos envergonhar do sistema carcerário brasileiro, assim como, né, os alemães se envergonham da época do Holocausto, sabe? É de fato vergonhoso. Eu já tive o desprazer de visitar um presídio na época que eu fazia faculdade de Direito e eu acho que não existe ambiente pior hoje no mundo. E você pensar que um jovem menor de idade vai ser jogado para lá, você está induzindo ele a voltar à atividade criminosa. Por quê? Hoje todos os presídios são comandados por facções criminosas, todos eles, seja o PCC, o PGC ou qualquer outra sigla aí que envolva essas organizações. A gente precisa tirar o poder deles ali de dentro. Qual é a política pública, qual é a medida que a gente toma para fazer com que essas facções elas não se instalem mais ali? O objetivo do presídio não é ressocializar a pessoa? Uhum. Hoje os nossos presídios eles ressocializam, não ressocializam nada. Nem adulto, nem nada. O cara hoje ele é preso, ele tem duas opções. Ou ele entra lá, vira um criminoso, se filia a alguma facção criminosa, ou ele sai morto. Mas a sociedade, independente da idade, parcela da sociedade, a sociedade brasileira ela está emburrecendo e ficando cada vez mais selvagem. Eles acham que independente da idade, a PM devia matar, não era nem prender, né? Isso você vê diariamente nas redes aí. Vejo, mas... Né? Mas essa é a realidade que o país vive caminho. Hoje, né? Mas não vejo esse o caminho. Eu acho que assim, a pessoa tem que ser responsável pelo seu ato. Tem um jovem com 16, 14 anos que matou alguém, estuprou alguém, cometeu algum tipo de delito, acho que ele tem que pagar pelo que ele fez. Mas também a gente tem que pensar nessa responsabilidade social que nós temos aí de poder inseri-lo novamente após o ato ou trabalhar antecipadamente para que isso não ocorra. É muito fácil a gente cobrar do Estado para que tome uma medida. Não, fez errado, mata. Fez tal coisa, prende e tortura. Mas se em contrapartida, o que nós estamos oferecendo para que ele não entre para esse mundo do crime? Especialmente porque na maioria, quem vai ser penalizado é pobre, preto, analfabeto, que é a realidade do sistema prisional brasileiro, né? Hoje... Bom, vamos lá. Ainda em âmbito de Congresso Nacional, descriminalização de drogas, falam sempre... A maconha já está descriminalizada, né? Mas drogas leves, qual é a tua opinião sobre a política de drogas no país hoje? Eu acho que nós temos que pensar uma outra alternativa do combate às drogas e talvez até uma regulamentação de algumas drogas leves como a própria maconha. E não digo isso fazendo apologia, não sou favorável que as pessoas usem, não, mas entendo que é a liberdade de cada um poder usar ou não usar. Se ela está utilizando
o uso de entorpecente, eu acho que é uma responsabilidade dela. O que nós temos que fazer como Estado é criar um tipo de política pública para mostrar para ela que isso não seja correto, não seja válido e que, né, pessoas não entrem, não usem isso. Assim como o álcool também, né? Eu acho que a gente tem que começar a rediscutir isso. Porque os mesmos que acham, muitos dos que acham uma barbaridade alguém fumar um baseado dirige bêbado aí na Avenida Atlântica, né? É verdade. Velhos, a gente tem visto sendo apreendidos pela Polícia Militar aí toda hora, né? Isso é verdade. Aborto, sua opinião sobre aborto, são temas palpitantes no Congresso Nacional e que o próximo Congresso vai ter que enfrentar de alguma forma, né? Qual é a sua opinião sobre o aborto? Eu, Lucas, hoje sou contrário ao aborto. Te uso até de exemplo, Marzinho. Vamos supor que eu engravidasse uma menina, conheci ela hoje, a gente se relacionou, acabei engravidando e ela me fala: ó, Lucas, estou grávida de ti, eu quero abortar. Poxa, eu ia conversar com ela e fazer de tudo para que ela não fizesse isso. Mas quem sou eu para dizer o que ela deve ou não fazer para a vida dela? Acho que a escolha é dela. Por mais que eu tente e relute, não faz isso, não, por favor. E ela fala: não, eu vou abortar. Preferiria que ela fizesse numa clínica autorizada do que numa clínica clandestina ou ficasse tomando o remédio falsificado do Paraguai para poder... Que é a realidade dos pobres. Que é a realidade. Hoje, quantas mulheres não morrem mensalmente, semanalmente, diariamente por fazer aborto clandestino? Diversas mulheres. Então você pessoalmente é contra o aborto, mas é a favor da autodecisão da mulher. A mulher decidir. Ela vai decidir para a vida dela. Por mais que eu seja contrário, como eu te falei, se acontecesse comigo de eu engravidar uma menina, relutaria, falava: não faça isso, não concordo, vou assumir. Mas se ela já está decidida, ela já tem a independência dela e tal, e ela vai cometer o ato, mesmo com os pais dela sendo contra, eu sendo contra, entendo que a liberdade é dela. E hoje a gente tem que pensar nesse ponto, porque vai que ela vai numa clínica aí que não está autorizada, faz com qualquer médico ali que se diz médico e tal, e acaba prejudicando até a própria vida dela. Voto distrital é outra discussão. Sempre que chega em época de eleição se discute voto distrital, né? Aqui no nosso caso seria muito bom, já que faz 24 anos que o distrito, né, da ANFRE não tem um representante. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Sou totalmente favorável ao voto distrital. Entendo isso porque, como eu lhe falei antes, há mais de 24 anos nós não temos um deputado federal eleito aqui na região, assim como existem outras regiões que não têm um deputado, e a gente consegue distribuir com voto distrital, fazer com que todas as regiões elas sejam contempladas. E a gente teria que buscar uma alternativa para inserir isso na reforma política, né? Que a gente tanto precisa fazer isso. O candidato a presidente da tua coligação, que é o Bolsonaro? A minha coligação não. Quem é? Ciro Gomes. Ciro Gomes. O que você acha do seu candidato a presidente? Eu não vou votar nele, acho que não. O PSB estadual aqui de Santa Catarina ele teve autonomia para poder escolher o seu candidato. Hoje minha opção não é a que o meu partido está oferecendo. Acredito que a gente tem que refletir muito sobre essa questão do voto e respeito ele como liderança. Acho que ele é uma liderança grande aqui no país, mas não é a pessoa que eu me identifico. Tem algum que tu te identifica? Olha, hoje, se a eleição fosse hoje, eu gostaria de votar no João Amoedo ou no Álvaro Dias. Seria uma das minhas duas opções. O Álvaro Dias as pessoas estão conhecendo ele melhor porque ele está nos debates. E o Amoedo não, porque tem uma cláusula que permite que ele não participe das... A produção está pedindo um intervalo. Vamos fazer um intervalo. Está feito? Acabando essa bateria. A minha bateria? Nós tivemos que fazer uma pausa devido ao desabastecimento de energia do celular aí. Vamos continuar. Que o negócio aqui é gravado em celulares, né? Você disse que não vai votar no Ciro Gomes, que gostaria de votar no Álvaro Dias ou no Amoedo, Isso. no nosso intervalo.
E eu estava comentando que o Amoedo é um desconhecido, né? O que é uma pena. No meu modo de ver, a população está tendo a oportunidade de conhecer o Cabo Daciolo e não está tendo a oportunidade de conhecer o João Amoedo, né? Parece uma pessoa mais preparada para ser presidente da República e o Daciolo. Você não acha a mesma coisa? Com certeza. Além dessa participação das pessoas na política, tem alguma bandeira que tu carregue com mais energia, que tu pretenda carregar com mais energia para a Câmara dos Deputados, né? Eu priorizo muito a transparência. Eu já venho defendendo isso desde o início do nosso mandato. A gente, quando assumiu a Câmara de Vereadores aqui, nós deixamos nosso gabinete aberto, sem paredes, uma gestão horizontal para que todo mundo consiga interagir, as pessoas conseguem acompanhar o nosso trabalho. Diversas críticas que eu sofri durante as redes sociais, durante esse tempo, eu sempre convidava a pessoa a conhecer o nosso trabalho antes de falar. Defendo também a questão do voto distrital, como foi mencionado aqui. Acho que esses privilégios aí que tanto tem aí de auxílio moradia, auxílio saúde, auxílio paletó, auxílio não sei o quê, isso aí eu acho que a gente tem que começar a cortar pela raiz, porque o povo brasileiro já está extremamente cansado. É inadmissível que um parlamentar hoje ele tem um salário extremamente bom, né, acima da média, bem acima da média brasileira. Ele ainda tem uma penca de auxílios, um monte de coisa que acaba inchando e toda a máquina, né, acaba sendo muito injusto com o povo brasileiro. Então vou combater isso aí também. Das pessoas que nós entrevistamos aqui, um dos candidatos, ele disse: olha, se vocês continuarem votando nos mesmos, vão colher o mesmo. E o mesmo do Brasil hoje é muito ruim, né? Uhum. Tu acredita que vai haver renovação do Congresso Nacional? Ficaria chateado. Pra ti seria ótimo, né? Mas tu acredita? Ficaria chateado se não houvesse, Marzinho, sinceramente, porque se vê tanto as pessoas criticando a política, se vê tanto criticando essas lideranças que hoje estão aí, eu ficaria decepcionado se não houvesse uma renovação. Não digo nem mais da metade, mas que ao menos 40%, 30% aí seria o mínimo, assim, para a gente poder ficar ao menos tranquilo, sabe? Você não falou na Marina? A Marina foi candidata a vice do teu partido na última eleição presidencial. E no fim acabou sendo a candidata a presidente, não foi? Sim. O candidato morreu, caiu o avião dele. E por que tu não falou nela? Também não me identifico muito com o estilo de política dela. Hoje as duas lideranças na qual eu me identifico apresentadas, né, seria o Amoedo e o Álvaro Dias. Uma porque o Amoedo ele tem esse perfil mais liberal, no qual eu me identifico, tanto o liberalismo econômico quanto o civil, o religioso, o intelectual. Acho que as pessoas têm que começar a respeitar o indivíduo como ele é, e eu vejo nesses dois candidatos a presidentes essa semelhança. A gente acompanha, claro, o que tu faz na Câmara de Vereadores, e quero dizer que é verdade esse negócio do gabinete transparente, sou testemunha disso. Mas a atividade legislativa é um pouco decepcionante às vezes, né? Ou seja, a Câmara não é o que tu esperava, ou é exatamente o que tu esperava? Bom, na verdade, eu acho que quando a gente tem um sonho de conquistar o espaço, a gente acaba criando algumas coisas na nossa cabeça e acho que vai transformar o mundo assim da noite para o dia, né? Confesso que nos primeiros meses ali foi meio que um choque de realidade. Eu sabia que o legislativo era um pouco moroso, né? Meio travado, mas não esperava que fosse tanto. Mas hoje a gente vem buscando alternativas para que essa morosidade, essas dificuldades acabem sendo facilitadas, né? Uma delas é a próprio trâmite de projetos para que seja mais rápido, mais ágil, mas ainda reforço que para o legislativo melhorar, a gente precisa melhorar as pessoas, né? O eleitor, para que o eleitor ele consiga votar em gente decente, que forme opinião de fato, que tenha um discurso técnico, um discurso reto e não um discurso populista, né? Porque
Muitos que lá estão hoje fazem um discurso muito numa linha que quero ganhar voto, mas não quero resolver problema. E nós ali no gabinete, a gente não está preocupado com isso, né? A gente está preocupado em resolver problema. Esse é o nosso objetivo. Então, para quem está ali a fim de trabalhar, acaba sendo meio frustrante em alguns pontos. Mas essa frustração não pode me afastar, tem que me dar energia, gás para eu poder seguir adiante, inspirar novas pessoas, trazer novas pessoas para fazer daquele ambiente o melhor possível. A impressão que dá, assim, é que vereadores, deputados, prefeitos, secretários de Estado, que eles levantam de manhã com o firme propósito de dificultar a vida do brasileiro, né? Tem um empresário famoso aqui, o Luciano da Havan, Luciano Hang, que vive pregando o país sem governo, porque ele acha que o Brasil funcionaria melhor sem governo. Uma espécie de anarquismo? É uma brincadeira que ele faz, mas tem um fundo de realidade. O caso dele, você vê que ele está tentando abrir uma loja aqui há 3 anos, e agora, depois que foi toda aprovada, está na prefeitura há 120, 150 dias. É um negócio meio sem sentido. Uma cidade que perdeu não sei quantos empregos, a Dani, que está ali na câmera, fez matéria recentemente sobre isso. Apenas uma loja do cara que ele abrisse aqui recuperaria mais da metade dos empregos que nós perdemos. Mas está parado, não está parado, está rodando naquela coisa lá, como roda tudo no Brasil, né? Não vejo... Eu não vejo também os agentes políticos, eu vejo eles fazendo discurso, mas não vejo eles encaminharem de maneira concreta essa desburocratização mesmo na prática. Mas nós criamos e aprovamos a Comissão Parlamentar Especial que trata justamente sobre isso, que é a Comissão de Revisão de Leis. Hoje o Brasil vive um excesso de legislação absurdamente grande. O Brasil tem mais de 200 mil legislações. Só em Balneário Camboriú nós identificamos mais de 4 mil legislações, tá? Sem contar os decretos, o plano diretor e outros tipos de leis. Essa legislação ela veio justamente para a gente revisar as leis e aquelas leis que tratam sobre o mesmo assunto a gente compilar e deixar em uma só. Digo de exemplo porque hoje a legislação de trânsito municipal a gente tem 3 aí que falam sobre o mesmo assunto. E assim como outros temas, tem 5, 6, 7 legislações que mudam o quê? Muda uma frase, muda sinônimos, muda uma vírgula e aí fica fazendo lei em cima de lei só para contabilizar número. Aquela velha mania do legislador de contabilizar número. É muito comum. Aprovei tantas legislações. Sim, acho que você trabalhar. Exatamente. Eu sou o melhor porque eu aprovei tantas leis, fiz tantos documentos e tal. Mas isso não passa dele ser um burocrata. Ele estava burocratizando. Tu imaginou o Balneário Camboriú com mais de 4 mil leis? E tem um detalhe que tu não sabe, que eu acho que tu não era nascido, eu era bem pequeno. Quando o Valdemir da Guana foi presidente da Câmara, nós tivemos uma comissão legislativa, o relator foi o Dado Xerém, que revisou todas as leis do município. Então, essa bagunça que está aí, ela voltou a se criar nos últimos 20 anos. Em compensação, o Código de Postura é de 1970. Nós temos algumas leis fundamentais aqui na cidade que datam de 50 anos ou mais, né? Por exemplo, publicidade ao ar livre. É do Código de Posturas. Ou seja, hoje, naquela época eles falavam em tabuleta. Hoje nós já temos esses negócios, esses outdoor, painel eletrônico, poluindo para cá e para lá, mas a legislação ainda fala de tabuleta. E aí a Câmara de Vereadores faz umas leis lá, o Executivo, pior ainda, faz umas leis para remendar aquela. Aí discute, não vai adiante, fica arquivado lá. A ideia dessa comissão é justamente isso, né? Pegar essas legislações que já estão ultrapassadas, entrar com pedido de revogação e aquelas leis que tratarem sobre o mesmo assunto a gente consiga fazer um compilado com o intuito de desburocratizar o nosso município. Gostaria também de levar esse trabalho para o nosso Congresso Nacional, tendo em vista que a gente tem um monte de lei aí que não serve para nada. E posso até usar de exemplo uma legislação que foi feita sem estudo, aquela lei
do kit socorro, lembra? Em 1990 e pouco, que o Brasil inteiro comprou, era lei, tu era obrigado a comprar, 3 semanas depois foram lá, revogaram a lei e acabou não acontecendo nada. Mas tem coisas que não são lei, elas são resoluções e portarias que envolvem uma picaretagem sem tamanho, e normalmente elas partem do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, que muda o negócio da carteira de motorista, que muda o formato da placa, que muda isso, que muda aquilo. Aquilo é um antro de picaretagem em favor de uma forte indústria, que é essa indústria que gravita em torno de delegacias de polícia, despachantes e tudo mais. Imagina, cada vez que tem que trocar as placas de automóvel, dos automóveis, quantos milhões de reais nós estamos falando? Né? Isso é uma coisa grave no país. Então não é só a legislação, tem também a infralegislação, resoluções, portarias. O Brasil é um país sem solução. É a minha opinião, mas eu quero escutar a sua. Você tem mais 5 minutos para pedir voto e dizer por que as pessoas devem votar em você, Lucas. Eu discordo de ti, eu acho que o Brasil ele tem solução. Você é jovem, eu sou velho. Ele tem solução, mas hoje o brasileiro ele tem que começar a assumir a responsabilidade pelas ações dele. E digo isso porque muito se critica, mas pouco busca algo para a gente solucionar. E todo mundo tem um conhecimento, todo mundo entende de alguma área, e o que o brasileiro hoje está fazendo para tornar a sociedade melhor? Mas você bate numa parede. Será? Você bate numa parede, que é o corporativismo do vereador, é o corporativismo do político, é o corporativismo da Assembleia. A quem o cidadão deve se dirigir para dizer assim, eu não quero ter que trocar de placa de automóvel a cada 5 anos? Aos representantes deles, é óbvio. Pois é, quem é o meu representante? Bom, eu quero ser o seu. A resposta é boa. Então fala isso para eles. Gostaria aqui de agradecer o momento. Obrigado, Marzinho. Meu nome é Lucas Gotardo, como foi falado aqui, sou vereador da cidade, eu sou esse jovem que vocês estão vendo. Gostaria de pedir o apoio e o voto de vocês. Tenho essa vontade de mudar o nosso país, mas sozinho eu não vou conseguir. Eu não tenho varinha mágica, eu não vou conseguir transformar este país sozinho. Eu preciso da ajuda de vocês. Aí, junto com essa participação social na qual que eu tanto prego, e também auxiliando a gente a sempre desempenhar o melhor trabalho possível. Eu gosto de centralizar as coisas, que as pessoas consigam participar, ajudar em projeto, dar uma opinião aqui, construir uma proposta, e gostaria que vocês pesquisassem a minha vida, olhassem as minhas redes sociais, que buscassem conhecer um pouco quem é o Lucas Gotardo, o que ele é como pessoa, como político, para que eu consiga ter o apoio de vocês. No dia 7 de outubro, para deputado federal, vote 4004. Lucas Gotardo. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Marzinho. Quando quiser voltar aí, estamos à disposição. Tá bom? Obrigado.